vida fácil, você acertou. Fala assim, o Evangelho vai me dar vida fácil, mas também difícil. Um dia vai ser fácil, os outros 6 não. Entendeu? Então, quando você olha para essa imagem, é que realmente você precisa entender que nós estamos em guerra. E entender isso é libertador, porque você para de ser enganado. Você para de ficar distraído. Normalmente, quem está distraído sempre é assaltado. Entendeu? Então vamos lá. Vinícius, me ajuda aí, primeiro slide aí. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses, no capítulo 2, versículo 15. Então isso significa que quando Jesus foi crucificado, ele consumou a obra de redenção. Fala assim, está consumado. Ele ganhou a guerra. Tê-lo sepultado por 3 dias foi o único triunfo do inferno. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, no capítulo 4, ele diz, aquele que subiu também é o que desceu. Então você sabe, alguns anos atrás, numa segunda-feira da vitória, o Cris Duran esteve aqui na igreja, e ele pregando, falando que Jesus desceu ao inferno, os crentes saíram daqui escandalizados, porque os crentes não leem a Bíblia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa ler a Bíblia. Olha só, fala de novo para a pessoa do outro lado. Fala assim, eu preciso ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai ser marionete no playground do diabo. Ele vai brincar com você. Porque ele não pode te levar para o inferno, mas ele pode fazer da sua vida na terra um inferno. É bem desse jeito, viu? Ele só quer manter você distraído e inoperante. Ele vai usar todas as estratégias que ele usa há muitos anos, porque ele conhece o homem. Ele conhece a herança de Adão que está em você, que é a sua carne. Não adianta você olhar para mim com cara de espanto. Se você não ler o manual de guerra, você vai ser marionete na estratégia dele. Sabe o que é marionete? Ele puxa uma cordinha, você levanta o braço. Ele puxa uma outra cordinha, você levanta o outro braço, porque você vai ser uma pessoa que é reagente. Então pensa nisso. A guerra já foi vencida. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores. Repete a palavra dominadores. Essa palavra no grego é krosmokratos. São os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então você já sabe que nós estamos numa dimensão onde que dentro dessa dimensão se abre uma outra dimensão, que é as regiões celestes. Então, Satanás, ele opera entre nós. Ele foi lançado em terra com 1/3 dos anjos, e ninguém sabe quanto eram os 3/3. Então, realmente nós estamos numa guerra, e nós não estamos lutando contra pessoas, mas nós estamos
lutando contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aí quando você entende isso, que nós estamos lutando contra esses dominadores, a gente começa a entender essa teia de conflitos que a gente vê acontecendo na terra, que a gente não entende. E a gente não consegue perceber a causa e o efeito. Tudo que a gente tem uma causa e tem um efeito. Preste atenção, olha só que coisa legal. A gente que é mais antigo, antigamente você dava uma chinelada no seu filho, beleza? Estava resolvido dentro da sua casa, não estava? E hoje, se você der uma chinelada no seu filho e o seu filho ficar chorando por 2 horas, está resolvido dentro da sua casa? Sim ou não? Não. Aí você começa a entender essa ideia de causa e efeito. Então você vai percebendo, olha bem. Você vai entender. Vamos lá, vamos avançar. Vai tirando foto, vai anotando aí para você depois poder... Ih, rapaz, tem que dar uma ajeitada aí porque eu não converti imagem, está só... Então a própria letra lá abriu. Eu vou ler aqui. Como observou Sigmund Freud, em nome de maior segurança, nós tendemos a estar prontos para sacrificar e ceder grande parte de outro valor que exaltamos, a liberdade. Contudo, como esses 2 valores não são na prática plenamente conciliáveis, para qualquer aumento de segurança é preciso pagar com uma parte de liberdade e vice-versa. Por quê? Porque nós vivemos no mundo. Nós somos cidadãos do reino, mas vivemos no mundo. E aí, como nós vivemos no mundo, nós, para vivermos organizados em sociedade, nós nos organizamos. E como nos organizamos, você tem o Estado. E o Estado deveria garantir a nossa segurança. Só que para garantir a nossa segurança, ele cobra de nós a liberdade. Um pouquinho. E aí é muito interessante, vou voltar numa... Lembra olha, fique em casa. Porque eu vou garantir a sua segurança. E aí eles tolhiram a nossa liberdade. Aí agora você vê, saindo no noticiário, o criador da vacina da Pfizer, dizendo que a vacina não era vacina, não era eficaz. Mas depois que todo mundo tomou, lembra o que eu estou falando de causa e efeito? Vamos avançar dentro dessa ideia aqui que vocês vão gostar. Não dá para ter o bolo e comê-lo também, conforme nos preveniu Paine. Hoje estamos expostos por um governo às mesmas misérias que esperaríamos de um país sem governo. Se nós estivéssemos numa anarquia, nós estaríamos expostos às mesmas coisas que nós estamos expostos hoje. Então, o que eu quero mostrar para você é como esse mundo se organiza segundo o príncipe deste mundo. E aí você vai começar a entender que essas coisas, elas têm uma relação, porque nós estamos guerreando nos céus. A reação de causa e efeito. Quando você guerreia aqui, produz um correlato no céu. Olha só, tudo que se move no céu, produz um correlato no mundo físico. Jesus, em Mateus, no capítulo 18, ele disse assim: tudo que vocês ligarem na terra, eu vou ligar no céu. Então, essa relação da nossa oração de venha ao teu reino, ela é muito mais real do que a gente imagina. Muito mais real do que a gente imagina.
E aí, quando você entende isso, essas duas citações eu tirei desse livro Babel, Entre a Incerteza e a Esperança, um livro de Zygmunt Bauman e Ezio Moro. Esse livro é muito interessante para você ler depois, se você quiser, está aí o caminho. Mas, olha só, como você corretamente enfatiza, é pelo sistema democrático como tal, essa densa rede de instituições que nossos pais projetaram com engenho e teceram com louvor, que um grande número de seus sucessores e nossos contemporâneos se sentem traídos e desapontados. O que eu quero dizer quando eu trago essa citação para cá? É que todos nós estamos nos sentindo completamente traídos, enganados. Porque nós ficamos em casa. Mas qual foi a moeda que nós recebemos em troca? E é isso que você precisa entender, para você conseguir configurar e entender esse nível de batalha no qual nós estamos. Para a gente entender, para a gente compreender como nós vamos guerrear. As armas de nossa luta, elas não são humanas, mas elas precisam ser poderosas em Deus para quebrar as fortalezas. Fortalezas aonde? Da mente. Não se desespera, vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá. Pois a pós-modernidade, escreve Peter Berger, opera como um gigantesco martelo de aço, martelando as instituições e as estruturas de significado tradicionais. Quando a gente olha para esse momento que a gente está vivendo na história, esse momento que eu digo, já tem 20 anos, já tem 30 anos. Isso não está acontecendo agora, isso vem acontecendo progressivamente. Aquele pessoal aqui que é mais antigo, que conhece aquela turma mais antiga, que lá em 1960 foi para aquele festival lá de Woodstock, aquilo lá já era uma construção para a gente chegar nesse momento. A destruição de tudo quanto é valor. Ali começa uma grande revolução cultural. Aí vem aquelas coisas do ácido, do LSD, que é o ácido, da droga, e tudo isso vem nesse bojo, nesses últimos 30 anos, sendo massificado dentro de nós. Então, para você pensar, essa pós-modernidade, pensa no martelo, quebrando as instituições. Quebrando-se a ponte que continha arrumado pelos séculos valores, olha só, valores, papéis, comportamentos e expectativas. Você sabia exatamente o que você tinha que fazer como pai. Lembra, olha só, lembra, quem aqui é filho dessa turma aí, as famílias antigamente, qual era a coisa mais importante, qual era a preocupação de uma família? Comer. Comer. Os pais, eles guerreavam para que os filhos tivessem o que comer. A história da minha família, o meu avô morreu no ano que eu nasci. O meu avô acordava às 4 horas da manhã, a minha avó era lavadeira, e ele trabalhava no Ministério da Guerra. Ele acordava às 4 horas da manhã, descia de casa, ia na bica de água, transportava daquela hora até a hora dele sair, mais de 1.000 litros de água para dentro de casa, para que ela pudesse lavar a roupa, e ele ia para o trabalho, descia, andava até a estação, pegava o trem, ia para o centro da cidade, e o dinheiro dava para comer. Ninguém tinha carro. Calçado não era sapato, era tamanco. Quando saiu a história, lembra do Vulcabras? Aquilo era uma sensação, gente. Vocês não têm ideia do que as famílias tinham que fazer para subsistir.
Essa coisinha de comprar 1 quilinho de arroz, isso não existe, isso não existia. Se comprava, era uma saca de 60 quilos de arroz, porque aquela saca tinha que durar, meu filho, eram 3, 4, 5, 10, 12 pessoas para comer dentro de casa. Aí você vem falar para mim que não dá para sustentar você, sua mulher e seu filho? Para, pô. Está difícil? Você não sabe o que é difícil, filho. Mas o que eu quero mostrar para você é que essa transformação na cultura martelou todos esses valores. Destruiu essas coisas que mantinham as coisas organizadas. O pai sabia o que ele tinha que fazer, a mãe sabia o que ela tinha que fazer, e os filhos sabiam o que tinham que fazer. Como é que está hoje? Vocês têm coragem de falar como é que está hoje? A mãe não sabe o que ela faz porque os filhos estão num vazio existencial que não há o que preenche o vazio dele. Filho, o dia que você conseguir comprar o iPhone 13, eles vão lançar o 14. Quando você chegar no 14, eles vão lançar o 15. Você ainda está no 7, eles já vão lançar o 20. E vai continuar assim. Se você não estabelecer para você um parâmetro, eles vão continuar governando a sua vontade. E você só vai ficar feliz até o lançamento do próximo telefone, porque vai durar menos de um ano. Porque quando você pensar que está feliz, você já vai ver a notícia de que vai vir o outro, e aí vai começar aquela frustração dentro de você, e aí você precisa. Eu preciso. Depois que põe na cabeça que precisa, irmão, e vocês estão achando que isso não é espiritual, eu sei. Olha bem, olha esse texto aí, ó. Agora que o arcabouço ruiu, tudo ruiu, muitos grupos têm sugestões a apresentar. Todos assumem a responsabilidade de reconstruir universidades, igrejas, associação, meios de comunicação de massa. Todos têm uma mensagem de paz, bonita e redentora para o mundo. Trava-se uma luta surda pela qual forças e grupos de diversas origens usam de todas as armas para moldar um novo mundo, de forma a criar uma sociedade à sua imagem e semelhança. O projeto é comum a todos, fazer a cabeça do maior número possível de pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você nasceu aonde? Você nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe? Você ainda acredita que você é fruto do desejo do seu pai e da sua mãe? Ou você sabe que você nasceu no coração de Deus? Porque o Salmo 139 diz para você: eu te entreteci, eu formei você no ventre de sua mãe. Só isso já seria suficiente para a gente entender que a nossa origem está em quem? Em quem? Deus. Mas eu pergunto para você, Deus tem um papel relevante nessa sociedade? Sim ou não? Não, por quê? Agora que o arcabouço ruiu, por quê? Porque a nossa sociedade está ruindo. Ruindo. Entendeu ou não? Está ruindo. Os papéis, eles estão sendo subvertidos. O negócio está virando de cabeça para baixo. A gente acorda hoje sem saber o que mudou. Cada dia você recebe um vídeo que te deixa mais escandalizado, que te deixa mais apreensivo, e aí isso vai fazendo com que você perca a referência de Deus, porque Ele fala com toda a força do seu ser. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim ou não, Marcos? Mas é isso que os crentes estão fazendo? Como é que eles estão se portando? Eles estão ansiosos, as pessoas estão nervosas, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe nem se vai estar vivo.
Você encontra meninas de 9, de 10, com crise de ansiedade, dominado por ansiedade. Por que eles estão dominados por ansiedade? Porque os seus pais estão dominados por ansiedade. Há uma inconstância. Então você começa a perceber que essa estrutura, volta lá depois nos textos, da segurança, da liberdade. E aí você não vai percebendo que parece que a gente vai sendo tangido. Vai sendo moldado, a gente está sendo, sabe? Se Jesus viesse entre nós hoje, ele diria a mesma coisa. Ao olhar as multidões, ele diria: eu vejo ovelhas perdidas e desgarradas, desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Sabe por que vocês não me procuram mais? Porque vocês não precisam mais de mim. A realidade é que essas coisas que antes eram fundamentais, hoje se tornaram absolutamente desnecessárias. Se você parar para pensar, você vai perceber como as pessoas estão vivendo a custas da sua própria vontade. Vamos avançar um pouquinho mais? Para ficar melhor. Secularismo. Eu vou fazer imagem, prometo para vocês. É porque eu faço num computador e aqui é outro, e aí dá fora. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Alguma ponderação? Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente não ficar tão distante dessa introdução? Um monte? Fala aí, compartilha comigo, vai. Para que, pastor, se eu posso pegar e assistir 15 segundos de 4 coaches? Irmão, olha só, eu ouvi um negócio agora, eu fiquei escandalizado assim, minha cabeça... Eu vi uma pessoa falando, ele falou assim: meu filho, você quer discutir política? Você já leu Capital? Você já leu Marx? Você já leu Kant? Você já leu esses caras que construíram os pensamentos que dão base aos movimentos políticos? Não. Então, o que você quer falar de política? Você está construindo toda a sua discussão em cima de um corte, de um vídeo de 2 minutos. E você sabe nada de tudo. É isso que está acontecendo com a gente. Nós sabemos nada de tudo. Sabe o que nós somos? Analfabetos funcionais. Há uma disfuncionalidade. A gente quer falar de tudo, mas não se aprofunda de nada. Por isso que eu disse para você, se você não lê a Bíblia, você vai ser um jogo no playground do diabo. Ele vai brincar com você. Ele vai manipular as suas emoções, ele vai manipular sua vontade, e daqui a pouco você vai estar fora do reino de Deus, porque você não lê a Bíblia. Você ouve sermão, você ouve sermão, você ouve sermão, mas Deus não fala com você. Deus não fala com você, porque você não lê a Bíblia. Entendeu ou precisa desenhar? Preciso repetir de novo. Eu não estou sendo duro, eu estou sendo claro com você. Então vamos lá. A secularização... Opa! Pois não, minha irmã. Sim. É porque a informação, ela é disseminada, correto? Volta ali o outro slide. O outro. Olha lá, ó. O projeto é comum a todos, fazer a cabeça do maior número possível de pessoas. Então, quando você pega essas narrativas que são postas nesses vídeos, principalmente nas redes sociais, o que as pessoas fazem? Elas começam a reproduzir isso, porque elas idolatram o conhecimento. Então, elas pegam uma informação que elas não sabiam, elas puxam, elas pegam uma outra, então elas vão juntando um quebra-cabeças com informações fragmentadas, e isso se torna a sua
base, ou seja, nada. Entende? Vamos lá. A secularização, que sem sombra de dúvidas é hoje o problema central da sociologia da religião, pode ser definida, olha só, como o processo através do qual as ideias e as instituições religiosas estão perdendo seu significado social. As ideias são menos significativas e as instituições mais marginalizadas. Por que a igreja está perdendo a sua tessitura social? Por que ela está se tornando irrelevante no meio do povo? Por causa desse processo de secularização. Esse processo de secularização é onde a ideia daquilo que a gente defende, Deus, está se tornando irrelevante. Isso não tem mais importância, isso não tem mais valor. Olha só o próximo slide. Não é que a igreja perdeu o poder de aconselhar as pessoas. Ela aconselha, mas as pessoas não aceitam mais esses conselhos, porque não aceitam mais a transcendência. Elas não aceitam mais a espiritualidade. Elas não aceitam mais o governo de Deus sobre a vida delas. Por que eu tenho que me casar para poder viver com alguém? Se eu posso decidir se me juntar e morar com uma menina, morar com um menino, morar com um menino ou morar com uma menina. Por que Deus tem que dizer com quem eu tenho que morar? Vocês percebem? A construção está chegando ao indivíduo. Eu sou a medida de todas as coisas, então eu me basto. Então, quando você olha lá, as pessoas praticamente não aceitam mais Deus. Quem é que nos dá normas a partir da própria criação? Deus fez o mundo com sabedoria, mas as pessoas deixaram de fazer essa leitura do mundo. O mundo é visto como uma razão matemática e não mais filosófica, e muito menos teológica. O mundo não está baseado mais no que as pessoas pensam, mas o mundo está baseado no que as pessoas sentem. E eu não estou falando do mundo lá de fora, eu estou falando do mundo daqui de dentro. Eu estou falando com a igreja. Nós estamos pautando a nossa vida em cima do que a gente sente. Porque essa foi a construção. É como se nós fôssemos esvaziados de Deus. Essa reflexão é profunda para a gente conseguir dar o passo seguinte. Que é reinventar a nossa própria decadência para que a gente possa ser levantado. Irmãos, me respondam, como que a gente não consegue dar conta de 3, 4 filhos? Cara, os nossos pais davam conta de 10. Tem sempre um que se perde, mas o negócio era curto e grosso, o negócio era feito E hoje a gente tem 2 adolescentes, e a gente não consegue dar conta de um dia com uma criança de 3 anos. Cara, tem alguma coisa errada em mim. Você e eu precisamos parar e olhar para a nossa vida e dizer, cara, onde é que eu estou errando? Porque eu estou fazendo errado. Pois não?
Então vamos falar das outras igrejas, não. Vamos falar da gente. Vamos falar da gente. Vocês percebem como a gente tem um problema sério de confronto? A senhora está falando que as ovelhas dessa igreja não aceitam ser confrontadas? Não, eu não quero falar das pessoas, eu quero falar da gente. Ah, aqui tem pessoas? Não, aqui não tem pessoas não, aqui tem... O pessoal é crente, irmã. São cristãos. Não, eu não quero falar do geral. Eu estou cansado, olha só, eu estou cansado de generalizar, entendeu? Vamos falar, isso, fala da senhora, isso aí, irmã, gostei. A senhora não gosta de ser confrontada. Não é confortável, mas eu não gosto, porém, daquela... Olha aí o Espírito Santo. Aê! Quem aqui não gosta de ser confrontado, diga amém. Amém. Meu Deus. Hã? Cara, olha só. Acho que não é a palavra, não é gostar. Não, olha só, vamos para a Bíblia. Eu não vou ficar conversando conversa de bar. Colossenses, no capítulo 3, deixa muito claro que nós devemos nos confrontar mutuamente pela palavra. Então, eu não tenho que dizer para você o que eu penso de você. Aliás, eu não tenho que dizer o que eu penso de você. Eu tenho que dizer o que Deus disse a respeito desse comportamento que você está fazendo. Agora, o problema é que a gente não aceita ser confrontado pela palavra dos nossos comportamentos. Porque a gente tem uma construção desses fragmentos aí que a gente pega de todo mundo para justificar porque o Senhor usou a palavra XWJH e essa palavra não tem a ver com Colossenses 3, diz que não pode fazer isso, e o Senhor está dizendo essa palavra aí. Então você percebe que nós temos, gente, olha só, obrigado, irmão, nós temos que fazer esse exame da nossa consciência. Porque o problema, eu não quero saber dos outros, eu quero saber do nosso turno, é aqui. Não é a igreja de Jesus lá fora, é a igreja de Jesus nós. O Caleb aqui, ó, domingo. Estava aqui o Caleb, a galera dele. O Caleb foi para Cristo. Mas eu já tinha visto um beber água, outro, eu estou aqui tentando ministrar, aí sai um para pegar água, sai outro para pegar água. Eu falei, Caleb, para. Quando eu falei, Caleb, para, todo mundo parou. Porque vocês não têm respeito. Vocês não podem, cara, senta com a garrafa de água. Você não pode ficar no meio de uma ministração. Você, no meio de uma ministração importante, você levantar para beber um copo d'água. Você está de brincadeira comigo, filho. Você está de brincadeira comigo. Pô, sua mulher quer beber água, traz a garrafa dela água antes, filho. Você não pode, no meio de uma celebração, levantar para pegar um copo de água porque você está com sede. Você é adulto, você tem controle sobre a fisiologia do seu corpo. Então saia de casa e beba água antes. Pô. Eu trago água para cá quando os diáconos trazem. Vocês já viram que eu tenho trazido a minha garrafa? Eu tenho trazido a minha garrafa com água. Para quê? Para que eu tenha água. Vocês começam a perceber. Agora, vamos fazer isso aqui no dia de domingo? E o cara vai embora, aquele pastor é muito grosso. Eu vou ficar naquela igreja nada. Mas, cara, fala sério para mim. Vocês estão de brincadeira, não estão? Outra coisa que vocês estão de brincadeira, vamos acertar. Vocês amam, aí ó, todo mundo sentado na cadeira da ponta. Chega outra pessoa, como é que a gente coloca a pessoa sentada no meio, cara? Vocês não pensam no outro, cara. Todo mundo entra, eu olho no domingo, cara, todo mundo sentado nessa cadeira aqui no meio. Aí você tem que jogar as pessoas mais para trás, porque você não consegue mover o povo dentro da congregação, porque todo mundo senta na ponta. É o melhor lugar? Eu não sei. Eu sei que a gente tem que aprender, a gente tem que chegar no meio termo, porque a gente precisa acomodar as pessoas que chegam atrasadas. Aliás, vocês chegam, vamos acertar, vocês chegam atrasados. Irmão, os caras...
Cara, tem uns caras aqui que é só misericórdia de Deus na vida dele. O cara não chega na hora em culto nenhum. Irmã, a irmã Celeste vem lá da Verome. Ela vem de ônibus, ela chega na hora. Eu vou listar para vocês um monte de gente que vem de ônibus e de longe e chega na hora. Pô, vocês vêm de carro, vocês ainda querem que eu alugue estacionamento para botar o carro de vocês, para vocês chegarem atrasados e reclamar que não tem vaga. Esse é o ser humano de hoje. Vinícius, é ou não é, Vinícius? O cara chega lá no estacionamento e o pior, o último que chega, atrasado. Não, ele quer ficar aqui conversando com todo mundo, prendendo todo mundo que chegou primeiro. Gente, para você pensar, é assim que a gente está funcionando. Não, irmão, não é mimimi não, é egoísmo mesmo. É pecado, sabe o que é isso? É pecado, nós estamos pecando contra o Senhor. Irmão, só quer me matar. Isso vai ser resolvido nas células, vai ser resolvido em algum lugar. Olha aqui, olha aí, ó. Claro que não, senão eu fico mal. O segredo, o sagrado foi colocado no lado escuro da casa, e o que importa e a realidade do aqui e agora, quero ser feliz hoje. Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo uma coisa muito interessante. O cara sabe o que a verdade, ele sabe o que a Bíblia diz a respeito do casamento, ele sabe o que a Bíblia diz a respeito do sexo fora do casamento, ele sabe o que a Bíblia diz a respeito da forma de negociar no mundo, mas ele prefere passar por cima da verdade, porque ele quer uma satisfação imediata agora. Eu não vou esperar 1 ano para resolver o problema para casar com essa menina. Eu quero sexo, eu quero vida conjugal agora. Então, tem que ser agora. Por que eu tenho que esperar? Me diz, pastor, por que eu tenho que esperar? Porque você vai para o inferno, filho. Sabe por que você tem que esperar? Vou falar para vocês português claro de encontro com Deus, de ministração. Toda vez que você tem sexo fora do casamento, um demônio gruda nas suas costas. Você estabelece uma brecha para que o diabo entre e domine sobre você. Ponto. É simples assim. Sexo é espiritual. Sexo é espiritual. Presta atenção. Olha só o que eu vou falar para você. Aquilo que você faz na tela do computador também é infestação demoníaca, tá? Porque o seu cérebro, quando vê todo mundo pelado, pensa que você está pelado. Pornografia. Isso tem sido o terror dentro da igreja hoje. Homens e mulheres, meninos e meninas. Eu tenho história de meninos de 5, 6 anos, iniciados na pornografia. Sabe por quê? Porque vocês são um poço de sabedoria. Vocês entregam um celular na mão de uma criança de 5 anos sem supervisão. Filho, esses garotos já sabem ler código binário, eles sabem programação, esses garotos são um cão. Eles sabem tudo do digital, eles são nativos digitais. Eles sabem quebrar senha, eles sabem navegar no modo anônimo, eles sabem tudo e você não sabe nada. Acha que o seu filho é um santo e ele já está pervertido. Eu não estou falando para deixar vocês de cabelo em pé, não. Eu estou falando para vocês deixar vocês sem dormir. Sem dormir. Olha só, vou pegar uma fala de um amigo meu aqui. Você vai para a praça protestar por causa do seu filho, mas o seu filho está se perdendo dentro da sua casa. Abra o seu olho.
Não é lá, é aqui. Você tem que, eu já disse para vocês semana passada, a guerra hoje é dentro de casa. Está aqui, ó, pai e filho sentados juntos. Está ali, ó, pai e filho sentados juntos. Está ali, ó, pai e filho sentados juntos. Estão ouvindo a mesma coisa. Então o Espírito está mostrando para a igreja que a gente tem que rasgar o coração, filho. Talvez, irmã, a gente tenha que fazer esses encontros e começar a fazer em casa. Ó, galera, vamos para a igreja? Vamos. Olha lá, ó. Mostra aí, Leonardo, sua garrafinha da Tupperware. Ali, ó, Michele. Tem Michele, tem Irá. Quem vende Tupperware aí, ó? Olha lá, garrafinha, ó, irmão. Aí, ó. Só não vale garrafinha do Boticário, hein? E Natura, esse negócio de, como é que é o nome da outra lá? É a Natura que tá fazendo lacração. Vamos lá? Nos tornamos uma sociedade de consumo. Sabe o que é uma sociedade de consumo? Você consome sermão. Você ouve a mim, você ouve o Subirá. E aí o que acontece? Olha só. Eu aprendi isso agora no podcast que eu vi. O cara falou, achei coerente. Tem sempre alguém que vai pregar melhor do que eu, filho. E tem sempre alguém no mundo que vai fazer argumentos para desconstruir aquilo que a gente prega melhor. E aí você começa a subir. Você só ouve. Mas você está comprometido com o quê? Você está comprometido com quem? Aí depois, quando o caldo entorna, poxa, fala com o pastor lá para ele me visitar. Vê se consegue alguém na igreja para me visitar. Você sabe a vontade que eu tenho de falar, né? E eu, vai falar com o Subirá, pô, pede para ele te visitar. Eu sou humano, filho. Ué. Aí é que vocês não entendem. Nós nos tornamos, então a gente tem que parar com essa ideia do consumo. A gente tem que puxar o freio de mão e entender que o que Deus quer fazer conosco é algo diferente do que está acontecendo no mundo. Aí é que você vai entender por que você vê cristãos falando o que você ouve eles falando. É porque eles estão fora de Deus. O objetivo, gente, olha só, nós somos uma igreja, não somos? Nós temos contas para pagar todo dia. E sabe por que muitas vezes os pastores fazem isso que ele falou ali? Porque os caras se perdem dentro da estrutura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está vendo essa luz aqui, ó? Isso aqui é muito bonito, mas isso aqui tem em tudo quanto é lugar. Não é a luz, não é a fumaça que vai fazer com que as pessoas permaneçam. É a experiência na presença de Deus. É quando a presença de Deus te toca. E para a gente fazer com que isso aconteça, nós vamos ter que descer o salto alto e raspar a nossa cabeça. Já imagina, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos começar janeiro, 1º de janeiro, nós vamos começar 30 dias de jejum. Vai ter devocional, vai ter tudo para você. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vai ser de cabeça raspada. Pano de saco, cabeça raspada, viu? Vai raspar o cabelo, vai raspar o cabeça. Aí vocês falam assim, cara, se eu propusesse isso, vocês iam tacar pedra em mim. A Brenda já está assim, meu Deus. A irmã Alcilene uma vez fez aí um ato profético dela aí, que ela raspou a cabeça. O pessoal ficava olhando para ela assim, ela, ó. Ninguém falou isso para mim não, mas eu sei que vocês pensaram nisso. A irmã ali está radicalizando. É porque a gente não entende o que é radicalizar. Cara, presta atenção. Deus tem o poder de fazer a sua alma perecer no inferno. Deus é bom e ao mesmo tempo é justo. Deus é bom e ao mesmo tempo é justiça. Então ele não vai quebrar seu galho. Vamos pegar aqui, eu falei com o Vinícius esses dias. Vinícius, Moisés andava com Deus, irmão. Deus não quebrou o galho de Moisés. Jane, ele vai quebrar o seu? Vai quebrar o meu? O seu, Niceia? Não vai. Vai quebrar o meu? Não vai. Moisés falou com ele, Senhor, deixa eu entrar na terra. Ele falou, Moisés, não me fale mais nisso.
Irmão, o cara viu Deus passando na fenda. Ele só chegou lá, falou, ficou brabinho com o povo. Teve uma crise dessas aqui que eu tive. Deus mandou ele falar com a pedra, ele bateu na rocha. Irmão, ele pecou contra a santidade de Deus. Você entende o que é isso? Eu assisti, foi ontem que a gente foi no cinema? Foi segunda. Eu tive uma crise assim de Edson. Eu falei assim, vou dar uma de Edson hoje. Vamos para o cinema, Cristina? Tirei foto, mandei para os meus filhos, não mandei para vocês, porque eu não tenho que mostrar a foto que eu fui no cinema. Mas eu fui ao cinema, fui ver Wakanda Forever. Wakanda Forever. Se você for ver lá, tem uma macumbinha, entendeu? Tem uma macumba lá. Começa todo mundo de branco e pai, beleza. Só que teve 3 cenas do filme que me chamaram a atenção. Não vou contar o filme não. Mas a rainha mãe, ela vai atrás de um dos personagens do outro filme, que estava morando num outro lugar. Quando ela chegou, a menina fez assim, majestade. Pum. Eu falei, opa, isso a gente não tem. Você entra naquela porta ali, como se estivesse entrando na casa da mãe Joana. Você entra aqui, como se você estivesse vindo para a feira. E vem até de bermuda. Não, cara, esse aqui, ó. Como é que é? Essa palavra também não pode. Irmão, olha só, presta atenção. Aquele salgado de azeitona, de cenoura, de pimentão e salsicha, que a gente comia nas festinhas antigamente, que tem um nome, aquilo é uma palavra chula. Aquilo não anda na boca de crente. Nem, vocês viram o que eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Eu não falei aquela palavra. Pancada é pancada. Aquela palavra que todo mundo fala não é para andar na boca de crente. Vocês não são crentes da pós-modernidade. Vocês são crentes em Jesus Cristo. E crente em Jesus Cristo não fala a palavra chula. Palavra de baixo calão, entendeu? Aí eu falei com esse irmão aqui, estou falando com ele porque eu falei com ele, e ele entendeu. Falou, irmão, olha só, bermuda não faz parte da cultura da nossa igreja. Por quê? Porque a bermuda é para o cara que é visitante, para o cara que vai chegar aqui, não tem problema. Agora, você já está convertido, já. Qual é o problema de vir de calça? Nenhum. É por causa do verão mesmo. Porque aí vocês vão começar a vir com essas roupas, porcaria para cá, essas mulheres com tudo de fora. Cara, não dá mais para isso. Se é membro da igreja, precisa ter asseio, precisa ter decência. Eu não preciso ficar ali, botar um diácono com uma fita métrica para medir o tamanho da sua saia, filho. Isso você tem que fazer em casa. Cara, a gente tem um adolescente aí, até tem uns irmãos aí que é só misericórdia. A gente precisa andar em santidade. Andar em santidade, então você não vem para a igreja para ficar olhando para a mulher, filho. Desculpe que hoje eu estou no azeite, mas não dá, cara. Nem sabia? É porque você nunca passou nenhum verão aqui? Pô, irmão, uma vez a gente estava no culto ali, eu estou aqui, foi no culto do outro lado. Aí eu falei, pô, está todo mundo virando para olhar, está todo mundo virando, estou aqui pregando. A irmã veio entrando, ela não era da casa, ela era visitante. Aí eu estou vendo todo mundo fazendo assim, pum, virando o olho, eu falei assim, meu Deus. Quando a moça virou para sentar, ela estava com as costas de fora. Eu falei assim, é isso. Não sabia? Ixi. Irmão, vamos lá. Olha só, fidelidade e constância, estabilidade são coisas do passado. Olha só, fidelidade, constância, estabilidade são coisas do passado. Somos
volúveis, mutáveis e dispostos a experimentar um novo produto, uma nova marca, um novo cristianismo, agora sem Cristo no centro. Vocês entendem? É muito importante você entender isso. Nós nos tornamos volúveis. Como é que está seu pescoço? Está doendo? Começou o culto. A Gabriela chegou. Eu falei, e aí, Gabriela, qual é a boa? Ela ficou assim, olhando para mim, tipo assim, um velho perguntando qual é a boa, não estou entendendo. Essa linguagem não é comunicável. Eu falei, a boa é Jesus, Gabriela. Ela, entendeu. Essa qual é a boa é da minha época, entendeu? Não é da época deles. Eu perguntei, mas o que você tem? Você não está bem. Aí ela falou assim, eu estou com um torcicolo, meu pescoço está doendo. E eu perguntei, já orou? Ela falou assim, não. Vocês percebem? O que a gente percebe? Ele disse, Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Pelas tuas pisaduras é que nós fomos sarados. Eu orei com ela 3 vezes. Eu não sapateei, eu não bati o pandeiro, eu só orei por ela. E a dor, eu pedi para a dor não voltar mais. Até agora não voltou. Então, ou a gente entende que a única coisa que vai fazer diferença é o poder de Deus tocando na vida dos jovens, porque o poder de Deus não tem igual. Quem experimenta o poder de Deus, quem experimenta a presença de Deus, irmão, nunca mais quer outra coisa. Eu estava conversando com um colega essa semana, para a gente ir num congresso, vai acabar que a gente vai acabar não indo. Minha mulher falou que eu não vou. O outro colega deu para trás porque não tem dinheiro. Eu estou com 2 compromissos, eu estou querendo matar os 2 para ir no terceiro. Aí, beleza. O que eu ia falar? Fui brincar. Eu entrei no congresso. Aí me perdi. Essa ideia de que eu me perdi. É o poder de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é o distintivo desse tempo. É o que marca a vida das pessoas. Um evangelho onde Cristo não é o centro não tem poder. Um evangelho onde o homem é o centro gera doença, enfermidade e todo tipo de mazelas que a gente está vivendo. Porque Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, ele diz no capítulo 1, no versículo 27 ou 28, Cristo em vós é a esperança da glória. Então é Cristo operando em nós, é Cristo operando em cada um de vocês. Aí você vai entender por que os nossos filhos não estão querendo reproduzir a nossa vida, porque eles olham para nós e eles não percebem aquilo que a gente prega em nós. Se o seu filho olha para você e diz para o amiguinho dele, porque eles contam para os amigos, e o amigo sabe que o teu casamento é fachada. Porque ele diz, papi, meu pai é mó vacilão. Pô, ele diz que vai fazer o negócio para minha mãe, diz que vai fazer o negócio para minha mãe, diz que vai fazer, e nunca faz. Então eles começam a ver que há uma incoerência. E o problema dessa galera aqui, ó, sabe qual é o problema deles? Eles estão na fase em que eles estão sendo transicionados. E essa galera
é 100% autêntica. Eles são treinados pelo processo hormonal que eles estão passando para perceber alguém que não é autêntico. E alguém que não é autêntico é cancelado. Estou falando besteira? Eles não admitem mentira. E eles percebem. Eu lembro de um colega que ele morreu, ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi que morreram de Covid. Ele falou assim, pastor, é um olhar. É um olhar. Irmãos, dependendo de como você olha, se você baixou o olho, cara, é um olhar, é uma maneada de cabeça, assim, ó. E em determinados ambientes, você perde tudo. Porque caráter é fundamental no processo. E nós estamos passando por problemas no Evangelho exclusivamente porque nós não permitimos que o nosso caráter seja transformado em Cristo. Entende? Aí não roda, o programa não roda, a vida não transforma. Por quê? Porque falta aquilo que é essencial. Porque o caráter só pode ser transformado se ele for martelado pelo poder do Espírito Santo. Porque é o poder do Espírito Santo que vai bater em você, e o Espírito Santo, quando pega para bater, ele bate em você com força, de você chorar. Então, aquilo que eu falei, que eu vi 3 cenas do filme, da reverência, do temor, nós perdemos o temor de Deus, por isso que nós estamos secularizados, por isso que a palavra da igreja muitas vezes não tem valor, por isso que a mensagem da igreja se tornou ineficiente, porque nós perdemos o temor de Deus. Então você começa a parar para pensar, epa, peraí, eu tô dizendo o que para o meu filho? O que eu estou testemunhando para ele? Quando eu começo a fazer escolhas que tiram a centralidade da vida com Deus. Gente, olha só, a palavra de Deus, ela é muito clara quanto ao uso do álcool. Mas na nossa cultura, o álcool é um problema. Então, que mensagem eu estou comunicando para um garoto de 10 anos, quando eu sento em casa e abro uma garrafa de vinho? Que mensagem que eu estou comunicando para ele? É isso que nós precisamos entender. Não é simplesmente arrazoar, é pecado ou não é pecado. Na nossa cultura, você já percebeu que o álcool é destrutivo. Você sabe se da sua família você tem um histórico de alcoolismo que você não sabe? Lá o seu tataravô, lá atrás era alcoólatra, o filho dele era alcoólatra, todo mundo era alcoólatra, você não sabe. Aí você está bebendo vinho, aí o seu filho vai numa festinha da escola com 12 anos, tem uma predisposição genética que ele não sabe, porque o alcoolismo é doença, é patológico. Aí ele toma um copinho de... Como é que é aquele negócio que o pessoal gosta aí? Não, aquele negócio energético com vodka. Oxi! PT, é perda total. Ele vai tomar aquilo, vai ativar tudo que tem de bom nele. Você perdeu seu filho. Pois não? Por favor, o microfone para a irmã ali, ó. As outras pregações. É porque eu... Mas aí você tem que ir lá para a igreja dele. Não, apóstolo, é isso que eu estou falando. Está tudo condizendo com a pregação que o senhor está falando. É sobre aqui, ó, a sociedade de consumismo. Está ouvindo várias pregações e a palavra aqui, o que nos diz a palavra? Então pode, só não pode se embriagar. Está entendendo? Mas o exemplo que você está dando e a sua vida com Deus, né?
a sua intimidade, a É- santidade. Entendeu? Nós precisamos entender. É a fala que eu estou falando com. Nós somos de qual comunidade de fé? Aqui. Exatamente. Então, filho, vai para lá. Não tem nenhum problema. Joia. Exatamente. Mas a cultura da nossa família é essa. Porque nós somos uma família, é um carral, é uma família espiritual. Sim. É aí que a gente começa a entender qual é o problema que a gente está vivendo hoje. Por quê? Exatamente. Porque você acha que, olha só, a responsabilidade é local. A igreja de Jesus é universal. Não é universal. Nem católica. É porque a palavra católica significa universal. Então, a universal é que é uma igreja melhor. A igreja de Jesus é invisível. Ela congrega todos os salvos de todas as épocas. Nem todas as pessoas que estão nessa comunidade de fé vão para o céu. Porque não andaram em retidão diante do Senhor. Não perseveraram até o final. Então, a gente precisa sair dessa sociedade de consumo para entender o que Deus quer fazer com a gente. Para a gente sair dessa sociedade de consumo, a gente vai ter que fazer uma escolha, exatamente como Josué fez. Vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Se os deuses a quem serviram aos vossos pais, além do Jordão, ele diz, olha, mas eu e a minha casa, a gente já decidiu, nós vamos servir ao Senhor. Então, isso é o que cada família precisa fazer. E cada família precisa entender que é responsável. Nós somos cooperadores na obra de Cristo. Essa comunidade de fé coopera com você, mas você é responsável. Quando o Renato, quando o Carlos Renato, quando o Key, quando o Roberto, quando o Marcos, quando eu, quando o Delcio, quando oh meu Deus, Maurício, quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai perguntar para mim, Edson, o que você fez da sua família? Porque você é o cabeça da sua família. Você tem uma responsabilidade de apresentar. Mas meu filho não tem que tomar decisão. Sim, mas existe a responsabilidade de como você conduziu os seus filhos no temor do Senhor. Olha, e eu vou dizer para você, hein? Deus vai perguntar para sua mulher outra coisa. Então, se você é daqueles maridos BANANH2O, é um problema, você precisa se posicionar diante de Deus. Você precisa aprender a se posicionar, porque o Eterno vai cobrar de você. Ele não vai cobrar da sua esposa. Porque Ele colocou você como líder. E liderança não se compartilha. Você compartilha atribuições. O Roberto trabalha comigo. Ele sabe muito bem que liderança não se compartilha. Porque existe algo que é a minha responsabilidade e algo que é a responsabilidade dele. Não tem como dividir. Então, quando você entende isso, você avança. Vamos lá. Acho que tem mais. A igreja é irrelevante na medida que sua mensagem tornou-se destituída de algo que eu acredito. E o que é isso? Olha bem, a verdade era um absoluto, tornou-se um conceito. Um simples objeto de fé para ser crido. Depois, uma opinião. Agora, um sentimento. Então, a verdade era absoluto? Era. Ela tornou-se um conceito? Sim. Depois virou um objeto de fé. Agora, uma opinião. Não é bem assim, não. Agora se tornou um sentimento. Eu fiquei pensando esses dias, eu falei assim, rapaz, será que eu vou me tornar igual um pastor americano? Será que eu vou viver esse momento? Eu estava numa igreja assistindo um culto, e o pastor foi fazer apelo, foi quase assim, você gostaria hoje de tomar uma decisão por Jesus? Vamos orar para terminar o culto. Não tem um apelo que a gente faz aqui, filho. Se você fizer aquilo lá, você vai ser apedrejado.
O pastor Evans, a gente conversou uma vez, ele falou, eu comecei a ser confrontado, fui confrontado por alguns membros da igreja, que o cara foi falar com ele, falou, pastor, o senhor está pegando pesado demais. Ele falou assim, eu só estou pregando a Bíblia, filho. Não, o senhor está pegando pesado demais. Lá, e vocês acham que aqui vai ser diferente? A gente está caminhando para esse mesmo modelo. A gente ainda não vive essa cultura de processar a igreja, mas é um caminho para onde a gente está caminhando, porque as coisas estão se tornando nesse nível. As afrontas podem ser, é um sentimento. Hã? O modelo já existe. Então, que legal, né, Letícia? Ver você falando da minha época. Você é jovem, mas não é. Eu olho para você, eu continuo vendo a mesma jovem. A Daeli falou para mim outro dia, ela falou assim, pastor, a nossa igreja, como é que ela falou? Ela resumiu assim, dizendo para mim, é porque o senhor é duro mesmo, entendeu? Porque o pessoal, assim, se eu fosse, ela quis dizer assim, se eu fosse um pouquinho mais gente boa, ia ter um monte de gente aí, pô, pastor é legal, entendeu? Tem que ter certinho. Não, mudou. Eu não faço mais isso. Vocês lembram que o pessoal arrumava namorado e eu falava lá, e ó, pode desmanchar. Cara, você acredita que eu fazia isso? Eu fiz com você? Não foi assim. Não, eu só perguntei assim, Noemi, você vai casar com o Marcão? Eu estou falando sério. Uma vez esse Marcão aqui, ele foi minha defesa. Eu cheguei para uma menina e falei para ela, ó, desmancha com ele. E ela foi falar com o namorado para desmanchar. Ela falou, o pastor mandou eu desmanchar. Eu falei, pô, que legal. Aí o cara me encostou ali no corredor. Ele era grandão, assim, Joelto, assim, esse bração forte, sabe? Aí eu falei, rapaz, vai dar ruim. Eu falei, Marcão, fica aí. Ele, o senhor foi falar para desmanchar? Eu falei, fui. Não afinei, não. Eu sou meio maluco, eu não afinei, não. Aí ele falou, mas por quê? Porque você tem uma ex-mulher e 2 filhos. Essa menina, ela não pode embarcar nessa canoa sua. Você imagina uma garota de 19 anos, ter a sua mulher batendo na porta dela pedindo pensão, com 2 filhos? Ela não tem necessidade de passar por isso. Filho, vai casar com uma menina do seu top, pô. Já rodada, experiente, porque ela vai conseguir te segurar. Ué, gente, uma menina de 19 anos não pode casar com um cara de 2 filhos. Vai ser complicado. Ela não tem maturidade para fazer o enfrentamento que ele precisa. Não vai segurar a onda. Vai ser oprimida por ele, vai ser oprimida pela mulher, vai ser oprimida pelos filhos. Tem que achar um equilíbrio, um negócio que funciona, porque senão dá problema. Hã? Sei. Não faz isso não, irmão. Que amor. Esse culto está muito saidinho. Vambora. Vai lá, Vinícius, o outro. A igreja... Volta. Se a igreja é o corpo de Cristo
e o cristianismo um estilo de vida, como vencer a secularização. É aí que está a chave. Hebreus, bota lá, capítulo 10, versículo de 19 a 39. Ixi! Portanto, meus irmãos, tendo ousadia, olha bem, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, olha isso aí. Eu fico lendo essas coisas, eu não gosto nem de ler isso na Bíblia. Porque eu fico desesperado, eu falo assim, rapaz, não tem jeito para mim não. Hã? Isso aí não tem habeas corpus, está falando da HC, que ele não tem habeas corpus não, filho. Se você pisar... Hã? A graça é muito pior. Muito pior. Vocês estão pensando que a graça, baratear a graça, é isso aí ó, que dá. A graça não é barata. A graça custou o sangue de Jesus Cristo. Então, quem pisa no sangue de Jesus vai apodrecer no inferno. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, não estou sendo duro. Você acabou de ler, cara. Não tem escapatória. Quem? Hã? Ó, eu sei que deve ser ruim, bicho. Eu não quero... Ó, Senhor. Irmão, vamos fazer jejum. Eu estou falando sério para vocês. A palavra de Deus é o seguinte. Gálatas, no capítulo 6, diz: quem pensa está de pé. Não é quem está de pé, é quem pensa está de pé. Cuide para que não caia, pois quem pode afirmar que não vai falhar? É aí que você descobre que a gente não fica julgando os outros. Essa vitimização que a gente tem como base da nossa cultura, faz com que a gente não pode falar nada que você está julgando, não, filho. A Bíblia diz, você acabou de ler de novo, que tem que confrontar mutuamente. Veja, não deixemos de congregar. Como é que está a frequência de vocês à igreja? Essa turma aqui é a turma que sempre está mais presente. Mas vocês... Como é que está a frequência? Você percebe que tem gente que vem à igreja, hoje tem uma modinha, eu estou prestando atenção nessa modinha. As pessoas vêm quando estão na escala. Tem gente que vem servir no ministério infantil, vem, e nos outros dias não vem mais. Aí eu pergunto, o que ela vai entregar naquele momento do ministério? Sabe o que às vezes acontece? É boca sem unção. Vai pegar o estudo, mas ela não tem unção. Porque ela não está sendo cuidada, ela não tá recebendo. Ela está recebendo lá fora da comunhão. Assistir um culto pela internet deve ser muito bom, mas
Cara, para você assistir o culto e ficar, você tem que estar no azeite, cara. Não, eu já assisti uns cultos aí que é muito legal, cara. Eu estava assistindo uma conferência lá, eu nunca tinha visto um rei. O cara é rei mesmo, estava pregando lá na igreja do Theo. Eu falei assim, cara, quando ele ensinou, sabe, eu estou começando a discernir o que é rei, o que é reino. A gente não tem, claro, na nossa cultura, a gente não tem introjetado no nosso coração a visão de que Jesus é rei dos reis. A gente canta, mas a gente não sabe que quando o rei entra, todo mundo se prostra. E o cara entra aqui como se ele fosse o rei da cocada preta. Ou branca. Legal, ele está dizendo que quando o cara sai do Muro das Lamentações, ele sai de frente e depois é que ele vira. Então a gente perdeu a noção de santidade. E a gente precisa restaurar isso. É por isso que a gente não chora, porque não há consciência de pecado. Hã? A gente precisa restaurar o temor de Deus, porque se a gente restaura, a secularidade não pega, o secularismo não nos pega. A gente não vai tirar Deus da nossa vida. A gente não vai tirar Deus, não tem como. Eu estou falando de um estilo de vida que você é capaz de orar com a sua esposa antes de ter uma relação conjugal, porque é diante de Deus. Então, preste atenção, se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, como é que você vai botar aqueles filmes? Não tem, cara, isso não cabe na vida de um discípulo. Aí você para assim, pastor, mas o senhor está jogando pesado? Não, cara, nós temos que entender o que é retidão diante de Deus. Aí você começa a perceber que a gente está perdido, mas por que a gente está perdido? Porque a gente não se confronta. A gente tinha que voltar a um tempo de evangelho, e quando eu vejo o filho do meu irmão fazendo, eu tenho que imediatamente pegar o telefone e ligar para ele, falando, ó filho, irmão, acabei de ver seu filho aqui, ó, está no horário de aula, ele está aqui na Praça do Papão. E o irmão deveria dizer para você, muito obrigado. Mas se ele é um desses pais pós-modernos, o meu filho não vai fazer isso, bobo. Irmão, eu dei volta no meu pai, como é que meu filho não vai dar volta em mim, rapaz? Naquela época. Pô. Obrigado, Daiane, essa palavra. Não, pastor, o senhor não sabe, meu filho é cabeça. Eu estou cansado de ver filho cabeça de bagre. Não, sai da igreja? Eles nunca estiveram na igreja, irmão. Não, sabe, olha só, isso que vocês precisam entender. Quem é que está na igreja? Às vezes a pessoa sai da igreja porque ela nunca esteve. Ela era um assistente das reuniões. Mas ela não estava na igreja. Ela não estava com Jesus. Entende ou não entende? Então isso... rapaz, está na hora de acabar. Está gravado, Roberto? Mas eu não vou botar isso aí, não. Vou botar isso aí protegido por senha. Só pode ouvir, não pode compartilhar. É porque esse tipo de coisa é sério, gente. A gente precisa entender que se a gente quer realmente ver, e eu acredito que a gente, sabe assim, eu estou falando tudo isso para vocês com temor e tremor. Porque eu sei que quando eu falo tudo isso, eu me exponho. Entende? Então, é desafiador? Sim, é desafiador. Aí vocês vão pensar, mas como é que a gente faz? É onde a gente começa a perceber que... eu não sei como é que um visitante que está aqui hoje está recebendo tudo isso. Entende? Porque tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Aí vai falar, rapaz, os caras são punk. Mas não é. É porque a gente precisa entender que para a gente dar o passo que a gente quer dar, nós temos que fazê-lo juntos. Não adianta eu fazer, não adianta as pessoas que estão aqui no ministério fazerem,
Não adianta o povo que está lá na intercessão fazer. Todos nós precisamos entender que o crescimento não é para nós uma opção. Todos nós precisamos dizer, eu quero mais de Deus. Aí vocês vão dizer, pastor, mas aonde isso vai me levar? Cara, eu não sei onde isso vai te levar. Eu sei que você vai crescer e Deus vai, sabe, fazer das nossas vidas algo surpreendente. E nós precisamos entender que nós precisamos pedir a Deus todo dia, Senhor, nos dá pessoas para a gente compartilhar do teu amor e da tua graça. Então, pregar e orar por manifestação de poder tem que ser algo natural. Esse não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Então você começa a buscar, você começa a beber, você começa a buscar, você começa a beber da fonte. As coisas vão fluir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz.